meus amigos do Projeto Adelante, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com o nosso curso de criminalística. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, na nossa grande revisão aí, em cima de várias questões que eu separei de uma forma estratégica para vocês. Pessoal, vamos então aqui para a questão, vamos continuar, vamos aqui para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão diz que acerca da perícia médico-legal, assinale a opção correta. O material sobressalente, analisado na perícia inicial de laboratório, deverá ser descartado após a conclusão deste. Voltando aqui para mim. Ó, isso aqui tá errado, tá? É claro que sempre, né, que possível, tem que deixar um material para a chamada contraprova, até porque existe do outro lado os chamados assistentes, que são os peritos das partes que estão sendo, por exemplo, acusadas. Então, nesse caso, há necessidade não só para isso, até para uma nova perícia solicitada pelo juiz. Então, tem que deixar uma parte desse material, não pode já sair descartando. E outra coisa, para o descarte, existe todo um procedimento de cadeia de custódia até chegar ao descarte. Então, por isso já é novo também, né? Hoje é regulamentado. Por isso que eu falei para vocês, ó, pessoal, tem que estudar bem do artigo 158 a 158F. O artigo 158, ele fala do exame de corpo de delito de uma forma geral, que para criminalística é um dos artigos mais importantes, tá bom? Estudar lá o conceito de cadeia de custódia, artigo 158A, B, conceito de vestígio. Agora existe um conceito legal, lembra que eu falei, ó, que vestígios, indícios e evidências não são palavras sinônimas, eu expliquei isso para vocês. Então, estudar bem, esses artigos têm que estar no sangue de vocês. 158, 158A, B, C, D e F. São artigos que vão ser cobrados ou em criminalística, dentro dessa parte aqui de perícias e peritos, né? A parte do papel do perito criminal, né? Da atividade do perito criminal, ou até mesmo lá dentro da parte das provas da perícia lá em medicina legal. E até pode ser cobrado aí, por isso que eu falei que é importante estudar bem do 158 a 184, porque pode te ajudar até na parte de processo penal. Então você mata aí umas 3 questões com um único estudo, entenderam a importância? Tá bom? Vai por mim que isso deu certo em vários concursos que cobraram medicina legal e criminalística. Tá? Da Polícia Civil, vários alunos lá mandaram mensagem depois agradecendo a Polícia Civil lá de Pernambuco, né? O colega lá acertou todas as questões de perícia, não só de processo, mas também de medicina legal. Lá na Polícia Civil do Pará também, os colegas fizeram perito criminal lá que cobrou também a parte de processo, cobrou a parte de criminalística, enfim. Então, vai por mim. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, a letra A está errada. A letra B, o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia, em qualquer hora. Realmente é o que menciona o Código de Processo Penal, em qualquer dia, em qualquer hora. Mas existem muitos exames periciais, principalmente pelo perito criminal que faz local de crime, que tem que ser assim que ele é chamado, né? Independente do dia e da hora, ele vai lá fazer o exame perinecroscópico. Mas muitas dessas perícias, às vezes, são refeitas ou até mesmo os peritos voltam naquele local para, às vezes, sanar algumas dúvidas que ele possa ter tido ali em alguns procedimentos. Ou até mesmo no caso de uma perícia contradita, né? Uma perícia contraditória, por exemplo, que tem que ir lá avaliar aquelas coisas todas. Por isso, quando o perito chega no local, pessoal, o procedimento mais correto, na verdade, é ele registrar, ou seja, a latitude e a altitude, ou seja, pessoal, o GPS. Trazer o ponto certo do local do crime para o seu relatório, porque para outro perito que possa ser solicitado aí pelo juiz, ou até mesmo pelo assistente da parte, ir até o local exato de onde estava o corpo, de onde foi encontrado o corpo. Enfim, isso é um procedimento que tem que acontecer, tá? Pegar uma boa doutrina, vocês vão verificar isso aí. Então, alguns doutrinadores até citam também que o ideal seria o exame o quê? Durante o dia. Mas não é que proíbe o exame durante a noite. É porque durante o dia você consegue ter uma visibilidade, né, não só geral, mas também específica, muito melhor. Isso é fato. Então, mas o Código de Processo Penal fala durante o dia, durante a noite, ou seja, qualquer dia e qualquer hora. Não especifica aí. Então, esse item aqui está correto. Isso aqui é literal, tá? Voltando aqui na tela, literal do Código de Processo Penal. Ó, letra C, o exame de corpo de delito é privativo ao perito oficial? Não é, né? Até porque na ausência do perito oficial pode ter 2 pessoas idôneas, né? Ou seja, de preferência da área de perícia a ser realizada. Preferencialmente, aqui, ó, a autópsia deverá ser feita imediatamente após o óbito. Pessoal, respeitar, né? Ao menos lá, aquelas 6 horas, né, pessoal? Tem que respeitar.
Obrigatoriamente a autópsia tem de incluir os exames externos e internos, não necessariamente o interno, né, pessoal? Porque às vezes, por tudo que já o perito consegue perceber, não tem mais o que examinar internamente. Então, gabarito realmente é a letra B. Vamos avançando aqui. Mais uma questão. Considerando os conceitos de perícia e perito, bem como a normatização estabelecida no CPP, assinale a alternativa correta. Letra A. A detecção de vestígios do crime a detecção de vestígios nos crimes, nas coisas, não é exame de corpo de delito. E aí, pessoal? É ou não é o exame de corpo de delito? Claro que é, né? Então, não é só no corpo, né? Nas coisas, nos objetos, ou seja, no próprio corpo. B. O exame de corpo de delito só poderá ser feito via direta e indireta, né? Tá errado aqui. Letra C. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Pessoal, perfeito, tá? Perfeito. Ok? Então, gabarito aqui é a letra C. Vamos seguindo. Letra D. O exame de corpo de delito em questões médico-legais só poderão ser feitos nas dependências do Instituto Médico Legal e o dos hospitais só poderão, errado também, né, pessoal? O exame de corpo de delito é a procura de vestígios do crime no corpo ou em objetos, né? Errado aí. Isso aqui é uma questão muito boa de criminalística. Então aqui, letra C, o gabarito, vamos avançando. Vamos lá, próxima questão. Aqui, se eu não me engano, é isso mesmo. Eu só separei os itens que são importantes para a criminalística, tá? Então, tive esse cuidado de separar somente os itens que são importantes para a criminalística. Vamos lá. A necropsia forense pode fornecer diversos elementos de interesse à justiça. Em relação aos exames necroscópicos realizados no Instituto Médico Legal, aí vamos julgar aqui, né? Qual dessas opções estão certas, porque tinha D e E. Ou se não estão certas, mas eu trouxe para a gente analisar e revisar. Vamos lá. Nos casos de morte violenta, quando não houver infração penal a apurar, o exame interno do cadáver não é obrigatório. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, às vezes, nem sempre o exame interno vai ser obrigatório. Então, já está aqui, ó, gabarito letra A. Mas vamos analisar aqui as demais. O exame necroscópico deve ser realizado pelo menos 8 horas, pessoal. 6 horas, né? Errou aí. A necropsia de cadáveres fragmentados deve se limitar à identificação dos fragmentos, visto que o esquartejamento e o espontejamento impedem tipos de análise. Claro que não, pessoal. Não impede, tá? Então, já está errado também. Gabarito realmente é letra A. Questão fácil, né? Vamos lá, mais uma aí, ó. Calpa perito criminal da Polícia Federal, uma questão de 2018. Julgue o próximo item de acordo com os preceitos éticos e legais a serem seguidos pelos peritos na área da medicina. Segundo o Código de Processo Penal, o exame cadavérico em casos de morte violenta é obrigatório e deverá ser realizado preferencialmente por perito oficial, né? Ele diz preferencialmente por perito, sendo obrigatória nesses casos a inspeção tanto externa quanto interna. Ó, obrigatória, tanto interna quanto externa, já erra aqui, né? Do corpo, o que será detalhado, se possível. Lembra que eu acabei de falar, pessoal, agora para vocês? Ou seja, quando, né, nos casos de morte e violência, quando não houver infração penal a apurar, o exame interno é o quê? É dispensável, não é obrigatório. Então já deixou errado aqui. Então o item está o quê? Errado. Vamos seguindo. Mais uma questão agora de delegado de polícia. Ó, caiu para delegado da Polícia Civil da Bahia. Uma questão aí não tão antiga, né? Tem aproximadamente aí uns 2 anos. Ó, jovem do sexo masculino é encontrado morto no seu quarto. Aparentemente um caso de suicídio por enforcamento. Logo ao chegar no local de morte, a equipe pericial encontra a vítima na cama, com o objeto usado como elemento constritor removido, né? Ou seja, constritor, provavelmente, quando a gente fala aqui, pessoal, né? Ó, ele fala em suicídio, enforcamento. Então, o elemento constritor, né? Por exemplo, quando você tem uma morte, um enforcamento, né? Na criminalística, os procedimentos, tem que tomar muito cuidado. Primeiro, porque às vezes aquele suicídio é um suicídio, né, maquiado, ou seja, não existe, não teve suicídio ali.
Então, muitas vezes, isso aconteceu na prática e pode levar aí para a prova, de repente, como uma situação hipotética, um caso, uma colega de uma perita lá, que quando eu estava lá na Senasp um dia, ela me ligou me pedindo uma opinião sobre um caso que ela estava avaliando. Então, o que aconteceu nesse caso? Sem citar nome, sem citar nada, né? E sem citar estado aí, mas só para você entender. Ela, na verdade, estava preocupada porque, ao chegar no local do crime, ela encontrou o corpo de uma mulher pendurado numa corda, como se fosse o quê? Um enforcamento. Mas aí ela me mandou um vídeo, né? Pessoalmente é melhor visualizar. Agora, no vídeo já dava para perceber que as marcas do sulco eram mais esbranquiçadas, ok? E como era uma senhora de pele clara, eu percebi algumas pancadas, né, algumas hematomas, né, na perna, no braço, enfim. Aí eu falei para ela, ó, né, ela era nova, né, no concurso, enfim, hoje ela tem até uma experiência muito boa, de vez em quando ela lembra disso, até quando a gente conversa assim, sobre alguns casos práticos. E ela falou o seguinte, né, naquela época ela falou que estava em dúvida. Eu falei, olha só, não tenha dúvida não, porque tudo que você me mostrou aí pelo vídeo, muito provavelmente, né, sem ter aquela afirmação concreta, você vai levantar, ou seja, mostrar os elementos que realmente comprovam que você está ratificando no laudo, né, ou seja, no seu relatório. Então, muito provavelmente essa pessoa já estava morta antes de ser enforcada, porque o sulco muito superficial, esbranquiçado, manchas equimosadas recente, né? Aí depois, quem confirmou isso? O legista, porque o legista viu que foi uma morte por hemorragia interna. Então aquela senhora, ela apanhou antes de morrer. Então o que aconteceu, né? O marido que matou, né? Depois foi preso, tudo aquilo assim e tal, não sei se vocês vão lembrar do caso aí, que existem vários casos, né, parecidos. Ele matou a pessoa, a mulher, e depois pendurou o corpo para simular um possível suicídio. Então, por os vestígios encontrados, não só no corpo, mas no local, ficou o quê? Caracterizado que aquela pessoa morreu, né, antes de ser enforcada, entendeu? É a mesma coisa quando mata uma pessoa, isso também a gente estuda em criminalística, são locais de crime, tá, pessoal? Locais de crime de crimes contra a pessoa, por exemplo, o que eu estou falando aqui. Por exemplo, é muito comum, às vezes, matar uma pessoa, às vezes com um tiro, às vezes com uma paulada, com uma pancada, e jogar a pessoa dentro de um fogo, né? Ou seja, botar fogo numa casa para simular um acidente. Aí você tem duas formas, né, de começar a analisar. Primeiro você vai procurar a causa do acidente, se foi voluntário ou involuntário, né? Se foi acidental. Então você vai atrás do foco, o perito, especialista na área, ele vai atrás do foco primário, tá bom? Ele vai atrás do foco primário. Existe possibilidade de terem mais de um foco primário? Sim, pode ter. Ou focos primários que foram acidentalmente implantados ali, né? Como por exemplo gotejamento de plástico, cortinas, essas coisas assim, ou até mesmo proposital. É possível. E a necropsia, ao avaliar aquele corpo encontrado naquele local, já todo queimado, muito provavelmente não vai encontrar o que a gente chama de sinal de Montaut. O que é o sinal de Montaut? São as fuligens na árvore respiratória, para saber se aquela pessoa realmente respirou ou não no local da morte. Entendeu? Então, por exemplo, aquela tragédia lá na Boate Kiss, muitos não morreram da queimadura, do fogo, aquelas coisas. Morreram o quê? Através de um procedimento de intoxicação, né? Uma asfixia por gases irrespiráveis, principalmente pelo cianeto. Então, muitos tiveram na necropsia, né? Ou seja, a questão lá do sinal de Montaut, porque praticamente todo mundo que estava ali, que morreu ali, respirou ali dentro daquela fumaça escura, por causa da espuma e o fogo, emitindo ali o que a gente chama tipo um gás, né? Tipo um cianeto, que é uma intoxicação, uma morte por asfixia, entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês, que principalmente, né, vocês, se for ser delegado de polícia, vão chegar em locais de crime e nem sempre o que vocês vão ver é o que realmente aconteceu. Por isso que vocês vão requisitar o serviço pericial. Muitos de vocês vão perceber que teve coisa ali errada. Vão bater o olho e vão falar aí,
Tem alguma coisa estranha aqui, né? Então, assim, já vão bater, mas não vão poder afirmar que vocês vão precisar de um trabalho técnico-científico, que é o perito criminal. Não é à toa que vocês têm que estudar medicina legal e criminalística para também entender a dinâmica do fato. Isso cai muito em prova. E aqui, pessoal, vamos analisar essa questão aqui, ó, uma questão boa de local de crime. Olha só. Então, vamos de novo aqui, ó. Jovem do sexo masculino é encontrado morto no seu quarto, aparentemente em um caso de suicídio por enforcamento. Então, é um enforcamento por constricção do pescoço, né? Tanto o estrangulamento como o enforcamento, né? Requer o quê? Um laço, um fio, um cinto, diferente da esganadura, que é com as mãos. Tanto é que deixam marcas ungueais, né? Ó, logo ao chegar no local de morte, a equipe pericial encontra a vítima na cama com o objeto usado com o elemento constrictor removido. Nessa situação, o perito criminal deve, vamos lá, letra A, avaliar detalhadamente o local, buscar pistas de envolvimento de terceiros, não realizar o exame pericial do cadáver e registrar a alteração notada no laudo final. Não realizar, pessoal, tem que fazer o exame, né? Perinecroscópico em volta do corpo e também no corpo, tá? Os registros fotográficos, né? Com as vestes, retirando as vestes, tudo até para saber das possíveis marcas que podem existir ali. B. Fazer o boletim de ocorrência com alteração notada, isolar e preservar o local de morte, que não é o perito que vai isolar e preservar, tá, pessoal? Tá bom? E solicitar o envio de equipe pericial ao Instituto Médico Legal para a realização da perícia. Errado. Tá bom? Então já está, de qualquer forma, errado aqui. Vamos lá. Letra C. Informar a autoridade policial sobre a alteração do local de morte. Ele fala dessa alteração o tempo todo por causa do elemento usado, né? Que foi, na verdade, equipe pericial encontra a vítima com o objeto usado com o elemento constrictor removido, né? Como se alguém tivesse tirado o pescoço. Então, informar a autoridade policial sobre a alteração local de morte e emitir laudo de impedimento, pessoal, e determinar impedimento, mesmo que seja um local, o local, ó só, sempre vai ser um local ou idôneo ou inidôneo. Idôneo é que os vestígios foram preservados. Inidôneo é que mexeram ali e acabaram, né, prejudicando o local e passa a ser um local inidôneo. Mas mesmo sendo um local inidôneo, o perito tem que trabalhar, meu amigo. Ele tem que saber o que pode ter acontecido ali e alguns fatos que ele não perceber, que ele pode ficar em dúvida, ele pode declarar no laudo que ficou prejudicado. Mas impedimento não. Aí está errado aqui. Vamos avançando. Realizar o exame externo do cadáver de tudo que é encontrado em torno dele, né, o exame perinecroscópico, que possa ter relação com o fato em questão e registrar no laudo a alteração notada no local. Agora sim, vai realizar o exame externo de tudo que é encontrado, ou seja, todos os vestígios para analisar e interpretar, para saber se passam a ser evidências ou não e chegar se é um indício. Registrar o laudo das alterações, perfeitamente, gabarito letra D. Realizar o registro fotográfico do local, investigar as circunstâncias de morte e não realizar o exame pericial. Já erra aqui, tá? Já erra aqui. Então, gabarito realmente letra D. Vamos avançando. Vamos lá. Acerca dos tipos de morte, assinale a assertiva correta. Vamos então aqui. A morte súbita é aquela imprevista que sobrevém instantaneamente e sem causa manifesta, atingindo pessoas em aparente estado de boa saúde. Sim, né? Por isso que é o nome súbita, né? Ou seja, é aquela, olha o que ele diz, que sobrevém instantaneamente sem causa manifesta, né? Então, a morte súbita, pessoal, ela, na verdade, é aquela que tem como causa determinante a ação uma ação abrupta, tá? Intensa, física e química sobre o próprio organismo. Então, aqui seria uma boa opção. As demais aqui está errado, né? Essa aqui está, deixa eu ver, sobrevém instantaneamente. Morte violenta, que ele diz que é aquela que tem como causa determinante abrupta e intensa física sobre o organismo, aí seria, na verdade, a súbita e não violenta. A violenta é que resulta de uma ação externa, tá? De cunho violento. Seja um acidente, seja um suicídio ou até mesmo um homicídio. Tá errado aqui. A causa médica de morte se divide em natural ou violenta, não, porque pode ser súbita, pode ser violenta, pode ser natural, tá? Então tá errado aqui. E a morte natural é que se resulta da alteração orgânica, não. A natural, na verdade, pode ser uma alteração orgânica ou perturbação funcional provocada por agentes naturais.
de causa externa. Na verdade, é provocada por agentes naturais de causa interna. Então, aqui estaria até correto, até consideraria correto se fosse interna aqui. De causa interna. Aí sim eu consideraria correto. Tá bom? Então, uma questão que caiu aí de criminalística para perito criminal, né? Falando sobre a questão que envolve também tanatologia forense. Então, o gabarito aqui seria a letra A mesmo. Vamos avançando. Vamos lá. O artigo 64 do Código de Processo Penal versa sobre as fotografias obrigatórias para os locais, né, para locais de crimes com cadáveres. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados. E aí, pessoal? Né? O que diz lá o Código do Processo Penal? Não é isso? Sim, sempre que fotografado na posição que forem encontrados. É o primeiro registro. Independente se aquele corpo foi virado ou não, tá? É o primeiro registro, tá certo. Na medida do possível, todas as lesões externas observadas durante o exame perinecroscópico do cadáver deverão ser fotografadas. Lembra que eu falei para vocês que o código é externo? Né? Hoje tudo é fotografado, né? Mas realmente o Código de Processo Penal sempre fala na medida do possível. Tá correto aqui. A fotografia é um importante recurso visual que em muito auxilia o perito criminal em seu trabalho e aos demais usuários do laudo. Né? Com certeza, ajuda demais. D. O registro fotográfico de todas as tatuagens e cicatrizes é obrigatório, mesmo em vítimas identificadas. Pessoal, cuidado, tá? O problema aqui é o obrigatório, tá? O problema é obrigatório. Agora, o que diz o Código de Processo Penal? Sempre que possível, principalmente quando o quê? As vítimas não forem identificadas, né? Até porque você tem que ter elementos, mais elementos para identificação. Então, como ele pede a incorreta, está aqui o gabarito é a letra D. Devem ser fotografados, na medida do possível, olha aqui ó, que eu acabei de falar, todos os vestígios deixados no local do crime. É o que diz realmente o Código de Processo Penal. Então, o gabarito aqui é a letra D, por isso que vocês têm que tomar cuidado, que às vezes por ter uma redação antiga, né? Ou seja, hoje em dia tudo deveria ser obrigatório fotografar, até porque qualquer um tem máquina, celular, né? O Instituto Médico Legal, o Instituto Geral de Perícia, na verdade, né? Não tem máquina, não tem. Pessoal, hoje em dia deveria ser obrigatório, é o mínimo que um equipamento de um perito, né? Que é uma máquina fotográfica digital ou até mesmo um celular, porque hoje o celular aí com 12, 15 megapixels, enfim, faz qualquer foto excelente aí. Não tem como a pessoa falar. Isso antigamente era difícil, né? Não tinha equipamento, eram máquinas que dependiam de filme, tinha que ser revelado, às vezes você não sabia se a foto tinha sido feita realmente. Enfim, existiam vários problemas, né, que podiam acontecer e mesmo assim aconteciam, né? As fotos, mesmo sendo filme, né? Não sei se vocês lembram aí, tinha que colocar o filme ali e, né, às vezes 36 fotos no máximo e revelar depois, enfim. Então não reclama hoje se você é perito, se você trabalha no auxiliar de perícia, enfim, não reclama não, porque já foi pior. Então, pessoal, aqui o gabarito eu já marquei, né? Letra D. Vamos para a nossa próxima questão aqui, caiu para o Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina. De acordo com a legislação brasileira vigente que disciplina a matéria a respeito do laudo pericial, é correto afirmar. Então, vamos analisar item por item aqui. Vamos lá. Nosso primeiro item diz, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 30, lembra que eu falei? 30 não, 10 dias, isso aqui cai muito. Podendo o prazo ser prorrogado, sim, em casos excepcionais, perfeitamente, a requerimento do perito. O único erro, então, aqui é no prazo aqui que eles colocaram 30 dias. 2. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Perfeitamente, tá? Ó, quando possível, é a redação que vem. Tá aqui o item correto. 3. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente, perfeito, o que examinarem, né? Vai fazer a parte da descrição do visum et repertum e responderão aos quesitos formulados, exatamente. 4. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte
e não houver necessidade de exame interno para verificação de algumas circunstâncias relevantes. Foi o que a gente falou, item também correto, tá? Está lá no artigo 162, perfeito. Então aqui é o 2, 3 e 4, vamos ver as opções, 2, 3 e 4, gabarito, letra, 2, 3 está aqui, letra C. Gabarito e letra C. Vamos lá, mais uma questão aí, seguindo. Um perito médico-legista médico-legista não inclui propositalmente em seu laudo necroscópico o resultado da alcoolemia de um cadáver que ele examinou. Então, ele não colocou lá o resultado de alcoolemia. E aqui diz propositalmente, né? Olha aí, ó, o que diz a questão. A própria questão está afirmando, a gente tem que trabalhar o que a questão afirma. Nessa situação hipotética, independente da importância de seu resultado para o andamento do processo, o médico legista cometeu crime, pessoal? Claro que cometeu, né? Existe um crime, né, de falsa perícia, está lá no artigo 342 do Código Penal. Então aqui, o gabarito é letra, está aqui, ó, letra B, falsa perícia. Né? Aqui extrapolou um pouquinho, pegou uma questão mais de penal, mas só para vocês entenderem que comete crime, falsa perícia. Gabarito, letra B. Vamos avançando aqui. Mais uma questão caiu agora para o ITEP, né, o Instituto de Perícia lá do Rio Grande do Norte. Anselmo recebeu uma requisição de exame pericial em 19 de janeiro de 2017, cuja natureza delituosa versava sobre um homicídio, e o objeto de perícia era o local de crime. Então, era para ele fazer lá o local de crime. Constava no documento a observação de que a vítima foi socorrida e entrou em óbito no hospital em decorrência de ferimentos provocados à estocada de uma faca de cozinha, ou seja, um instrumento cortante ou pérfuro cortante, depende de como foi empregado. Anselmo realizou a perícia no mesmo dia e expediu o laudo pericial no dia 2 de fevereiro, ou seja, 2 de fevereiro, passaram-se mais de 10 dias aqui? Claro que sim, né? 19 de janeiro, 2 de fevereiro. Então, com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Considerando que o instrumento utilizado no crime era do tipo cortante, é esperado que, em laudo pericial próprio, o médico legista descreva as lesões do cadáver como incisas ou fusiformes. E aí, pessoal? Certo ou errado? Errado, né? Por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Vou te dizer aqui por quê. O homicídio objeto do local do crime. Constava no documento, a pessoa entrou em óbito em decorrência de ferimentos provocados à estocada, né, de uma faca. Ou seja, a ação empregada aqui foi o que? Pérfuro cortante. Então, logo as lesões eram o que? Pérfuro incisas, né? Então, olha a importância de saber a medicina legal para a criminalística. Tem que saber. Isso aqui é questão de local de crime de morte violenta. Local de morte violenta. Normalmente, às vezes, vem assim no edital, às vezes só vem locais de crime contra a pessoa, às vezes só vem locais de crime, exames em locais de crimes violentos, depende de como vem no edital. Ó, então aqui está errado. Na letra B, na ausência de excepcionalidades, Anselmo expediu seu laudo pericial dentro do prazo legal. Não está dentro do prazo legal. Quando eu bati o olho, eu já vi maldade. Ó, 19 de janeiro, 2. Ou seja, ele pode excepcionalmente? Sim. Mas diz que na ausência de excepcionalidade, diz que expediu o laudo dentro do prazo. Não é, né? Tem que ser em 10 dias, tá, pessoal? 10 dias. Não são 10 dias úteis, não. 10 dias. Letra C. Como as lesões descritas são normalmente pouco hemorrágicas, é provável que no local exista campo para exames envolvendo manchas de sangue. Então ele diz assim, ó, como as lesões descritas são normalmente pouco hemorrágicas, pérfuro cortante, é errado, né? Ou seja, sangramento muito mais abundante do que lesões contusas, né, de pancadas. Dentre os vestígios de interesse forenses envolvidos, nesse caso, é possível destacar a faca utilizada, eventuais impressões digitais papilares presentes nesta, né, e mancha de sangue. Só ver aqui de novo. Ó, dentro dos vestígios de interesse forense envolvido neste caso, é possível destacar a faca utilizada, sim, eventuais impressões dígito-papilares presentes neste, sim, e manchas de sangue da vítima. Não há problema algum, tá? Totalmente aqui possível. E na letra E, a requisição de exame pericial é o documento assinado por qualquer policial civil, pessoal.
autoridade policial que vai solicitar, não é qualquer policial, então tá errado também aqui. É onde inicia ali praticamente, o gabarito aqui é a letra D, voltando aqui para mim, é onde inicia a chamada cadeia de custódia, que é um assunto muito cobrado em criminalística, a cadeia de custódia. Então inicia ali com a requisição e com o isolamento do local do crime. Isso já vem descrito lá, né? Ela não fala com a requisição, mas fala com atividades praticadas pelo delegado lá de polícia, por exemplo, que é um dos primeiros passos do delegado de polícia ao chegar no local de crime, é isolar. Então, por isso que começa com o isolamento e com a requisição. A doutrina fala que é com a requisição. A lei agora, ela destaca com o isolamento do local, onde inicia a cadeia de custódia, tá? Então, pessoal, fechamos aqui mais um grande bloco, questão muito boa para trabalhar locais de crime, que é um assunto que está no edital de vocês, exame locais de crime. Então, você tem que saber também analisar a causa jurídica da morte. Isso, às vezes, é cobrado em tanatologia forense, em medicina legal e também em criminalística. Saber a causa jurídica da morte. Porque uma morte, ela pode ser um homicídio, que é, entre aspas, a morte matada, pode ser um suicídio, pode ser um acidente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, só com isso aqui não dá para a gente, né, ter conclusão, ter certeza. Mas vamos supor aqui, ó, aqui tem um prédio, aqui tem um outro prédio e aqui tem mais outro prédio. Dá para visualizar ali, né? Tô vendo que dá. Então você encontrou aqui uma pessoa, um corpo próximo aos pilares. Aqui encontrou um pouco mais afastado e aqui encontrou mais afastado ainda. Então, por aqui, ó, próximo aos pilares, muito provavelmente escorregou. Então é o quê? Um acidente, né? Mas só isso aqui dá para determinar? Claro que não. Mas já tem uma linha, né, de investigação. Por exemplo, um pouco mais afastado foi empurrado. Então, muito provavelmente um homicídio. E muito afastado, por que é um suicídio? Porque normalmente quem suicida pega impulsão, se joga. Então o corpo cai mais afastado ainda. Né? Então aqui muito provavelmente é um suicídio. Para a sua prova, você pode marcar sem sombra de dúvida. Quando é um acidente, quando é um homicídio, quando é um suicídio. Então saber a causa jurídica da morte é importante. Por exemplo, no enforcamento. No enforcamento, qual é a causa jurídica da morte principal? Suicídio. Mas pode ter um homicídio? Pode ter homicídio. Pode ser um acidente? Muito raro. Então, e por isso que tem que estudar bem também medicina legal, tá? Porque quando só cai criminalística, a gente acaba estudando bem essa parte de medicina legal dentro de criminalística. Porque não tem como você fazer uma prova de criminalística sem dominar os principais conceitos de medicina legal. Pessoal, muito obrigado aí. Daqui a pouquinho a gente volta com tudo aí, com mais questões e mais revisões. Até lá!